Shalom, igreja, que bom. Eu sei que já tem algumas mulheres já preparadas para ouvir o que Deus tem para falar através dessa ministração que nós vamos fazer agora. E eu creio que mulheres vão ser transformadas hoje, vão entender o seu propósito. Eu creio que essa mulher que nós vamos falar nasceu no coração de Deus para hoje falar no coração de vocês. Nós vamos falar de Ruth, uma mulher que ela é a quinta mulher da genealogia de Jesus. O nome dela é citado também lá em Mateus 1,5, que ela vai estar lá. E hoje nós vamos falar dessa mulher, tem essa equipe aqui de mulheres que oraram, jejuaram, estão esperando vocês ouvir o que Deus tem para falar. E que eu creio que depois dessa ministração, Deus vai selar algo no coração de vocês. Eu estou aqui com a Lúcia, estou aqui com a Leia, estou aqui com a Nália. E nós vamos falar um pouco, um bate-papo sobre Ruth. E o que Deus vai revelar perante esse momento para a vida de vocês. E um bom dia, shalom. Eu creio que algumas mulheres já almoçaram, outras pessoas não. Mas o principal vai chegar agora, que é o pão do céu na vida de vocês. Eu quero chamar a Lúcia, a missionária Lúcia, uma mulher que prega muito, gosta muito de estudar. Lúcia, minha filha, depois eu quero que você vai ministrar sobre os polegares. Aquela ministração ficou no coração do povo. E depois, na próxima oportunidade, a gente vai falar sobre segurança. E a Lúcia vai ministrar sobre isso, nós vamos comentar sobre isso que ela vai pregar depois. Hoje nós vamos falar sobre Ruth. Ruth que é leal e também amiga. E eu vou passar aqui para a Lúcia, já ler um versículo e a gente começar a bater um papo muito bom na presença do Senhor para você que está em casa agora. Shalom, povo de Deus. Eu sou a Lúcia, missionária. E estou aqui para trazer uma palavra direto do trono de Deus. Em Provérbio 14:1 fala que a mulher saiba edifica sua casa. E eu creio que Deus está levantando muitas mulheres sábias nessa nova geração. E o Senhor também, Ele diz em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E se você hoje está cansado, o Senhor está te chamando. Venha até Ele, porque Ele vai tirar esse fardo pesado e vai dar descanso à sua alma e todos aqueles que estão em busca do nosso Salvador. Então, em Ruth, capítulo 1, versículo 1 diz assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Então, povo, essa mulher, Noemi, e esse homem, Elimeleque, esposo de Noemi, tiveram 2 filhos. E houve fome na terra de Judá, que significa terra de pão. Mas aquela crise que teve em Judá, Elimeleque, ele tomou outra decisão. Ele não quis ficar debaixo da mão poderosa do Senhor. E ele pegou a sua família e saiu um destino diferente à terra de Moabe. E a terra de Moabe é uma terra de idolatria. É uma terra que tem muitas idolatrias, as coisas do mundo. É verdade, meu filho. E assim, isso é tão forte que quantas vezes a gente está na casa do Senhor, buscando o Senhor, e a gente faz algo que desagradou o coração do Pai. E o Senhor quer nos corrigir, porque o Senhor disse que queria castigar aquele povo porque tinha desobedecido a Ele. E o que o Senhor fez? Tirou o que Ele mais gostava, o pão. E quantas vezes o Senhor quer nos provar, formar o nosso caráter, e a gente sai da igreja. E a gente vai para a terra do inimigo, porque é melhor na nossa casa não ter pão, mas ter a presença do Senhor e ter o refrigério do Senhor, do que ter pão no mundo e não ter a paz que o Senhor dá para cada um de nós. Porque ela decidiu fazer isso
E essa consequência de uma decisão, o seu esposo Elimeleque perdeu os seus 2 filhos, morreu primeiro, porque quando você sai da terra que tem pão, para ir para um lugar que tem pão, mas não tem uma presença do Senhor, vai gerar morte, que é o poder de decisão, e esse homem morreu. Essa mulher ficou viúva pela uma decisão do seu esposo. Quantas vezes o nosso esposo, a gente mesmo toma uma decisão que vai gerar morte na nossa família. O seu filho morreu, seus 2 filhos morreu, ficou desamparada essa mulher. Se ela estivesse na casa do Senhor, os filhos estavam vivos, o esposo tivesse tomado uma decisão correta, a vida dela teria sido diferente, porque o poder da decisão é que muda a minha vida. Tem coisas que o Senhor não quer que aconteça com a gente, mas pela nossa decisão Ele permite acontecer, e as consequências são grandes, porque depois de tanto sofrimento temos que retornar para a casa do Pai. E a gente retorna amargurada, que Noemi significa, quando ela voltou para Jerusalém, significa, ela disse logo, eu sou amarga. O Senhor me castigou, mas ela não lembra que ela que tomou uma decisão para vir um grande sofrimento sobre a vida dela, né, minha filha? Pastora, é isso aí mesmo. E a senhora vê também nessa palavra de Ruth, a questão de uma decisão, a família toda foi atingida. Verdade. A destruição, ela perdeu os filhos, ela perdeu o marido, ela saiu daquela terra para ir em outra terra buscar refrigério, ela tomou uma decisão certa, aí foi onde aconteceu o milagre na vida dela. É interessante a história de Ruth, porque Ruth, ela foi fiel. Ela era moabita, e naquela época as moabitas, elas não poderiam casar com os judeus. E ela tomou uma decisão de casar com ele. Então ela decidiu casar com ele e largar os seus deuses, porque os moabitas, eles adoravam deuses, eles adoravam coisas que não agradavam o Senhor. E ela decidiu deixar os deuses dela para servir a Deus. Então, assim, a fidelidade de Ruth foi muito linda, porque assim, ela poderia tomar uma decisão no momento do sofrimento dela e deixar Noemi, mas não, ela decidiu acompanhá-la, e o Senhor fez um milagre na vida dela. É verdade. E como as meninas já falaram, né, trazendo para hoje, né, o que isso significa? Significa uma pessoa que não conhece ao Senhor e ele se converte, ele aceita Jesus, né? Então foi isso que Ruth fez. Ela aceitou a Jesus e decidiu viver algo bonito, algo que o Senhor tinha preparado para ela. Então, quando aqui no capítulo 1 ainda, no versículo 16, onde Ruth, né, disse que ia seguir a sogra dela, Noemi, ali ela estava tomando a decisão de seguir também a Deus, de servir ao Senhor. Então ela disse ali que aonde ela fosse, ela iria. Aonde ela morresse, ela também morreria. Então ela estava deixando os deuses que ela servia para morrer e viver para Deus. É o poder da decisão, que quando ela decidiu, ela disse, eu vou servir o teu Deus. Nesse momento ela disse, eu aceito Jesus e deixo as coisas do mundo, deixo o meu passado, deixo tudo que me pertence para me ter uma nova experiência com Deus, e foi dependente de Deus. Ela deixou tudo. Porque quando eu busco o Senhor para me ser uma Ruth, a primeira coisa que eu tenho é que deixar o passado, né, minha filha? Eu vejo também, pastora, que Ruth, ela deixou aquela cidade ali, aquela cidade de idolatria, e seguiu o Deus de Israel, o Deus da eternidade. E ela foi em busca, ela precisava de um novo alimento, e esse alimento é o pão da vida. Porque Jesus, ele diz em João 6,35, que ele é o pão da vida. Então, ele é que nos alimenta espiritualmente. Porque Jesus, ele alimenta, nós sacia a nossa fome.
A verdade é tanto assim que ela se casou 2 vezes, né? Noemi, ela casou com Malom e depois casou com Boaz. Então, assim, os dois era judeu e os dois também eram fazendeiro. Então, assim, quando o Senhor tem um propósito, mesmo que você perca esse propósito, Ele faz o quê? Ele cria uma situação para você ter uma nova oportunidade para fazer do jeito que Deus quer. Ela decidiu aceitar o Senhor, ir com Noemi, e o Senhor disse: agora sim, eu vou realizar aquilo que eu preciso na sua vida, mas sai dessa terra do teu passado. Sai do teu passado, deixa a idolatria, deixa tudo aí e vai com ela, porque lá eu vou ter surpresa para você. E ela teve. E assim, quando ela apareceu lá, as pessoas, Boaz, a primeira coisa que ele fez foi se agradar e perguntar: quem é essa daí? Será que as pessoas estão perguntando quem é a Célia? Quem é a Lúcia? Quem é a Nália? Quem é Léa? Porque pela informação que passaram de Ruth, o que ela tinha feito pela sua sogra, agradou o coração. E o próprio Espírito Santo respondeu para ela através de Boaz. É verdade, pastora. E eu analisando aqui, Ruth, ela era uma mulher que ela tinha compaixão, ela tinha amor, ela tinha lealdade. Ruth, ela já tinha perdido o marido, Noemi, ela já tinha perdido o marido, já tinha perdido os filhos, ela estava sozinha. É tanto que ela falou para elas assim: se vocês quiserem partir, podem ir, me deixem sozinha. E Ruth falou para ela: não, eu não vou deixar você só, eu vou lhe acompanhar. Então isso significa ter amor ao próximo. Porque assim, a pessoa ela já está totalmente destruída por dentro, por fora, e acontece que as pessoas todas viram as costas para ela. Mas Ruth não. Ruth demonstrou amor e fidelidade a ela. Falou para ela: eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, eu vou estar do seu lado. Talvez tem situações na sua vida que você esteja passando e todos viraram as costas para você. Verdade. Muitos falaram para você que você tem que ficar só, que você tem que desistir. Como Ruth, ela casou 2 vezes, a sua felicidade pode chegar. Talvez não é o seu fim. Talvez você perdeu o seu marido. Talvez o seu marido foi embora de casa. Talvez você está passando por uma situação difícil. Mas eu digo para você: seja leal com Deus. Se apegue com Deus. Não largue Deus para nada. Que o Senhor vai reconstruir o que o inimigo roubou de você. É verdade. E você que está vendo a gente agora, se você quiser oração, você pode falar o seu nome, que alguém vai notar antes do final dessa programação. A gente vai orar por você, vai citar o teu nome. E o que você estiver precisando, a gente vai clamar aqui. Nós somos mulheres que gostam de orar, subir monte e buscar a palavra do Senhor para levar o coração das pessoas, porque nós somos boca de Deus na terra. Nós estamos para falar do Senhor. Nós nascemos para isso. E é isso que nós estamos fazendo aqui, para que o Senhor se manifeste aonde você está. E eu quero que a Lúcia fale mais um pouco sobre Ruth e entra mais um pouco em detalhes sobre a vida de Ruth. Depois a Nália vai falar um pouco de Boaz, o que ele fez com Ruth. Vai ser muito bom. Ruth, capítulo 3, versículo 3, fala assim: lava-te, vírgula. Então o Senhor Jesus, Ele diz que a palavra dele nos lava dos nossos pecados, das nossas imundícias. A palavra do Senhor nos lava e o sangue de Jesus nos lava. E fala também aqui de ungir. Então todo aquele que ouve a palavra do Senhor e crê no Evangelho, o Espírito Santo de Deus serve. E fala mais aqui que me chamou muita atenção, aqui também, as melhores vestes. Aqui fala de vestes. Verdade, plural. Deus. Vestes, não no singular.
Então o Senhor, Ele quer que nós limpamos as nossas vestes a cada dia. Tem uma veste que o Senhor quer que nós limpamos, que está lá em Mateus 6, 15, que fala que o Senhor nos ofereceu perdão. O Senhor nos perdoou. Por que nós não oferecemos também perdão para aquelas pessoas que nos ofenderam? Porque nós temos que perdoar, porque senão o Senhor não vai nos perdoar. Muitas pessoas estão doentes, criando raiz de amargura no seu coração, por falta de perdão. Verdade, sim. Em Hebreus 12, 14, 15 fala que nós temos que estar em santidade diante do Senhor, porque senão nós não vemos ao Senhor. E ele diz também para que não venha crescer essa raiz de amargura no nosso coração. Muitas pessoas hoje estão deprimidas, aflitas, porque não quer liberar perdão. Mas libere perdão, porque o Senhor, Ele ofereceu perdão. Essa é uma das vestes. E outra veste também, a veste da salvação nós temos que ter. Temos que ter a veste da fé, que fala em Hebreus 11, fala ali também que o justo viverá pela fé. E que nesta tarde você tenha fé na palavra de Deus. E se você está aí, nos assistindo aqui, você toma posse da sua bênção e da sua cura. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra do Senhor, ela é eficaz. E eu lhe digo nesta tarde, pessoas vão ser curadas pelo poder que há no nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele vai fazer sinais e prodígios de maravilha aqui nesta tarde. E a pessoa que está aqui nos assistindo, pode colocar a mão onde for, ou no coração, ou na cabeça, qualquer dor, qualquer enfermidade, pode colocar a sua mão por fé, porque o justo, ele vive pela fé. Pode colocar e crer e dar o seu testemunho para glorificar o Senhor, porque o nosso Senhor, ele se levantará sobre a terra dos viventes. Verdade, meu filho. E falando um pouco mais sobre Ruth, né, e onde ela então encontrou Boaz, né? O Senhor muitas vezes nos permite passar por situações para poder mudar a nossa vida. Verdade. Então Ele coloca muitas vezes obstáculos, coisas que aparentemente são ruins, mas é para o nome dele ser glorificado na nossa vida. Então assim, Ruth e Noemi passou por toda uma situação difícil para ir de volta para a terra onde ela tinha ido embora por desobediência, né? E ali o Senhor deu uma nova oportunidade para ela, para vir para a família dela, né? Para a família de Noemi. Porque Ruth, por ser fiel e amiga e leal, ela foi com a sogra dela. E então Noemi, ela teve o nome dela ainda, a família dela sendo a família dela sendo ainda lembrada por causa de Ruth, por causa da nora. Isso. Que entrou na genealogia de Jesus. E teve Ruth, ela teve um filho, Obed, que significa servo. Por quê, minha filha? Porque ela foi obediente, ela obedeceu a sogra dela. E ela foi serva. Aí a Noemi ainda ganhou um neto. Isso. E Obed, ele gerou quem? Jessé. Quem é Jessé? Pai de Davi. E ela entrou, ela foi lembrada, por quê? Pela lealdade de uma nora. Será como é que estão hoje as noras com suas sogras? Será se elas vão repassar esse galardão para frente e honrar? Porque tem muitas que não honram suas noras. Sabe? Tem muitas noras que não honram a sua sogra. Que ela vê o seu filho como competição. É verdade. Aqui em Ruth 1, 14, fala assim: aí elas começaram a chorar. Elas quem? Ruth e Orfa, em alta voz. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. A Orfa, ela desiste. Ela volta do passado.
ela não busca um futuro. O inimigo, ele já tinha tirado, né, a família. Então ele queria destruir o resto que tinha, que eram as 3. Mas Ruth, ela teve sabedoria em ficar e continuar. E Orfa, ela voltou para o passado. Ela voltou às mesmas práticas, às mesmas idolatria. Verdade. Orfa, ela é uma mulher tola e Ruth, ela é uma mulher sábia. Será o que nós estamos sendo hoje? Tola ou sábia? Será se em meio à situação, à dificuldade, será se a gente está voltando para sábio? Ou será se a gente está querendo continuar para frente e seguir o caminho que está aí à frente? Qual a situação que você está passando hoje na sua vida? O inimigo entrou na sua casa, ele destruiu o seu lar, ele destruiu seu casamento, ele destruiu seus filhos. Será se você está continuando erguendo a sua cabeça, seguindo em frente? Verdade. Ou será se você está desistindo e recuando para trás? Será se você está sendo Ruth ou Orfa? Me chamou a atenção aqui da irmã aqui, que ela falou um pouco sobre Ruth e Orfa. Verdade. Ruth simboliza a igreja fiel. E Orfa simboliza aquela igreja infiel. Verdade. Ruth, ela permaneceu, perseverou em meia dificuldade, mas ela não deixou de ir buscar o Deus verdadeiro. Ela foi em busca da terra de pão, porque lá tinha pão para alimentar ela. E Ruth, ela foi uma amiga de Noemi. Um amor profundo. Será que hoje as noras têm amor pela sogra? Ruth, ela se nos mostra ser uma mulher virtuosa, né? Ruth, ela nos mostra que ela foi fiel, ela foi leal, quando ela deixou as práticas que ela praticava para seguir o Deus de Noemi. Ela nos mostra que ela era determinada e disposta, quando ela foi determinada para fazer os desafios, né? Os novos desafios que Deus estava preparando para ela. Verdade. Ela também era diligente e obediente, né? Porque ela não ficava de braços cruzados esperando acontecer. Quando ela voltou para a terra, né, para a terra de Judá, lá ela não tinha como se manter. E ela foi atrás para se manter, ela e a sogra dela. Então, ela tinha uma boa reputação. Foi ali onde Boaz se agradou dela. Porque ele ouviu falar que ela fez pela sogra dela. Ela deixou tudo para seguir ela. E ali ele se agradou dela. Só que ela também foi perseverante. Pelo fato dela ser de boa reputação e ele ter se agradado dela, ela perseverou e ela não quis. E ela casou com ele porque ela teve paciência e também foi obediente de fazer aquilo que a sogra dela ensinou para ela. É porque foi um poder de decisão. Como a sogra tinha que ter uma decisão certa, né? Porque a primeira decisão, no momento de dificuldade, eles saíram da terra de Judá. Mas ela decidiu não repetir o erro de decisão. Ela decidiu preparar a nora, porque ela sabia que ela tinha um parente, parente que ele era, no caso de Elimelec, que era Boaz, e ela preparou tudo, e ela foi tão obediente, Ruth. O poder da obediência é grande demais, gente. Porque tem pessoas que dizem assim, não, eu obedeço a Deus. É verdade. Nós não devemos, porque o Senhor, quando Ele coloca uma autoridade, um líder, nós temos que obedecer à liderança. Nós temos que obedecer à liderança, porque o Senhor vai dar estratégia para aquela liderança fazer com que você seja abençoada. Deus sempre vai usar o homem, sempre vai usar alguém, sempre vai usar uma pessoa para te dar uma decisão, para te dar uma direção, para a tua decisão se transformar em bênção. Quantas pessoas não aceitam conselho? Quantas pessoas não aceitam que no meio de uma situação, uma mulher que não conhecia, voltou para uma terra, que ia servir um Deus que ela não conhecia, terra de Judá. Lá, quando ela chegava, ela era gentil, então era proibida as pessoas falar com ela pela lei de Moisés.
E ela fez o quê? Ela foi trabalhar. Foi trabalhar. Ela não ficou dependente da sogra, não. A sogra que ficou dependente dela. Quantos lugares a gente vê que a sogra que tem que manter a nora, a mãe que tem que manter os seus filhos, os netos, isso está errado, você está fora da Bíblia, você está fora de um princípio, porque o Senhor diz que lá em Provérbios 23, 22, ele diz que os filhos cuidarão dos seus pais. E ainda diz que é na velhice, você tem que manter ele. Então, ela, como ela disse que ela era minha filha, ela já entrou no princípio bíblico. Ela foi cuidar da sogra. Isso mostra, né, pastora, que ela era uma mulher guerreira, uma mulher trabalhadora, né? Porque assim... Ela não ficava no WhatsApp o dia todo, e nem nas redes sociais. Porque assim, ela tinha todos os motivos, assim, no momento da sua angústia, da sua aflição, ali, dela se isolar, dela ficar dentro de um quarto isolado, sofrendo a sua dor, a sua amargura. Mas não, ela decidiu sair, ela decidiu ir trabalhar, levar um pão, ajudar a sua sogra. Ela decidiu fazer isso. E muitas vezes tem mulheres que passam por situação, ela se entrega muito fácil. Ela se entrega, ela se deixa se levar. Ela não tem ânimo para fazer nada, ela não tem ânimo para levantar da cama, ela não tem ânimo para lutar, para trabalhar. Mas o Senhor quer chamar mulheres como Ruth, mulheres que saem para trabalhar, para guerrear, para ganhar o pão de cada dia, independente de qualquer situação que você está vivendo. O Senhor fala para você, se levanta dessa cama, você que está aí hoje, deitada nessa cama triste, passando por decepções, desilusões, mas o Senhor está falando para você, te levanta, que o Senhor não te quer desse jeito. Verdade. Vai para a terra de Moab, para a terra de Boaz, entendeu? Que lá você vai achar as espigas, vai achar o alimento e ainda vai ser transformada, vai se casar com aquele fazendeiro. E o Senhor vai mudar a tua história. E hoje o Senhor está dizendo que Ele muda a história, é Jesus trazendo para o dia de hoje. É o próprio Senhor, só Ele pode mudar a tua história. O teu marido não pode mudar a tua história, o teu sofrimento não pode mudar, mas o Senhor pode mudar a tua vida. Seja Ruth. Ruth é uma mulher que foi o quê? Foi determinada. Quantas mulheres preferem ficar em casa? Porque procurar algo, sabe? Dizer, porque a pessoa que pensa muito, o que acontece? Ele pensa muito e ele não consegue meditar. E você que pensa muito não medita. E a solução vem quando você medita, não quando você fica só pensando. E nós vemos aí que tudo vem a partir da obediência, né? Verdade. Onde a pastora falou que a gente tem que obedecer. Nós temos líderes. Nós temos que obedecer os nossos líderes. Nós temos que obedecer os nossos pastores. Quando eles falar para a gente fazer, a gente tem que fazer. Mesmo que a gente ache que aquilo não está certo. Só que lá no final, quando a gente decide obedecer, as coisas começam a acontecer na vida da gente. Eu sou prova disso. Quando eu decidi que eu ia deixar de viver aquilo que eu vivia e eu ia obedecer, as coisas começaram a mudar na minha vida. É verdade. Então Deus fez grandes coisas na minha vida. Deus me deu até uma filha que eu não poderia ter tido e eu tenho. Verdade. Então assim, Deus, Ele muda a história. Tem muitas pessoas que esperam coisas do Senhor, mas não fazem nada pelo Senhor. Você não faz nada para acontecer algo diferente na sua vida. Então chega a hora em que você tem que obedecer e se levantar. Não é obedecer e ficar lá parada, não. Você tem que obedecer, se levantar e colocar em prática aquilo que Deus quer que você coloque. Aquilo que Deus quer que você faça. O ID está aí, olha como nós estamos vivendo hoje em dia. Tantas pessoas que precisam ser alcançadas e você aí, parada, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer que você fale dele. Vamos falar de Jesus. É tão bom sentar aqui, como nós estamos, e falar do Senhor. Verdade, Senhor. Falar de Deus, falar das coisas que o Senhor quer fazer para a sua vida. Então vamos obedecer o ID do Senhor, a Bíblia, tudo está aqui. O Senhor manda a gente ir e falar, obedecer, fazer, se levantar, ser uma pessoa determinada, ser uma pessoa leal, amiga, tudo está aqui. Basta você seguir. Aqui em Ruth 2:11 fala assim:
Boaz respondeu: eu ouvi falar de você, o que você fez pela sua sogra, desde que o seu marido morreu. Eu sei que você deixou o seu pai, a sua mãe, a sua sogra e veio viver com a gente que não conhecia. Você viu aí, ela deixou tudo Pra vir com a sogra. para vir com a sogra. Ela deixou a sua família, ela deixou a sua parentela. Ela deixou. E muitas vezes nós se apegamos com coisas que nós não queremos deixar, achando que aquilo é bom para nós. Só que na realidade não é. Nem todo caminho que parece direito ao homem é bom. Nem todo caminho que você acha que é certo te leva à vida, mas te leva à morte. Então tem coisas na sua vida que você se apega e você não quer desapegar. E o Senhor fala para mulheres hoje: desapega. Desapega de muitas coisas e começa a seguir um novo caminho. E pessoas vão chegar até você e vai reconhecer e vai dizer o teu nome. Nossa, eu ouvi falar de você, eu ouvi falar o que você fez, eu ouvi falar o que você passou. Meus parabéns. Muitas pessoas chegam até você, te julga, te critica, te humilha, aponta. Mas o Senhor fala para você deixar esse ciclo na sua vida e começar um novo ciclo de novas palavras que vão chegar na sua vida. Amém? Ruth, capítulo 3, versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Ruth, ela foi aos pés de Boaz. Ela se deitou aos pés. Igreja, nós estamos hoje se deleitando nos pés de Jesus. Jesus, ele convida: venha, venha e se deita aos meus pés. Porque o nosso Jesus, ele chama cada um de nós para se humilhar diante da presença dele. E ele diz: eleva os teus olhos para a presença do Senhor, porque o socorro vai vir do Senhor. Talvez nessa tarde você está precisando de uma cura. Verdade, sim. Não sei qual a área da sua vida. Você está precisando de uma restauração, ou no casamento, na área sentimental, emocional. E eu quero lhe dizer: vá para os pés de Jesus. Se deleita nos pés do Senhor. Conta a sua história. Ruth, ela foi aos pés de Boaz. E Ruth também, ela foi uma mulher muito trabalhadeira. Ela desceu para a eira, trabalhar na eira. Na eira, Boaz abençoou aquela mulher. Ele deu 6 medidas de cevada para ela. Porque tudo que você faz para o Senhor, ele vai lhe recompensar. E que nesta tarde, tome posse da tua bênção. Porque assim como Boaz abençoou essa mulher Ruth aqui, Deus vai te abençoar nesta tarde. Ele vai te abençoar na tua empresa. Ele vai te abençoar. Eu não sei aonde você está. Você pode estar num leito, num hospital aí, mas o Senhor vai te levantar. Eu não sei se você está também num cárcere, mas o Senhor, ele está lá também. Porque o Deus que opera de perto, ele opera de longe também. Amém. E eu creio assim que essa palavra gerou no coração nosso para falar o coração de vocês, porque eu sei que tem mulheres precisando disso. Tem mulheres que ela tem que se reposicionar novamente, porque elas saíram do propósito. Aqui no verso 7 fala que ela ia andando com as suas 2 noras no caminho. Talvez o Senhor resolveu a vida de Noemi no caminho, porque as 2 iam no caminho, as 2 noras iam no caminho junto com Ruth, junto no caso com Noemi. E aconteceu dela dar notícia que ela teria que voltar. Quantas vezes a fé, também achei a fé de Noemi aqui muito pequena, ela estava já sem fé. Porque quando você deixa a terra, deixa o lugar que Deus te colocou e volta para o mundo, a primeira coisa que você perde é a fé. Né? Porque a fé dela já tinha sido pouca, porque ela deixou aquela situação, não queria ser tratada. E ela foi para a terra que tinha o quê? Tinha alimento, mas não tinha fé, não tinha o Senhor.
Sem contar, né, pastora, que ela queria ficar sozinha. Ela mandou as noras dela, pode ir pro meio da sua parentela. Tipo, vamos, me deixe só, me deixe Porque só. quando a pessoa está sem fé, a primeira coisa, ela quer se livrar de todo mundo. Ela não acredita mais em nada, nem nela mesma. Porque quando você deixa de acreditar em você, automaticamente você não acredita mais em ninguém. Porque se você não acredita em você, como é que você vai acreditar nas pessoas? Aquela mulher não tinha medo mais de nada, ela não acreditava mais em nada. A primeira coisa que ela fez, querer se livrar de todo mundo. Tem pessoas que a gente quer ajudar, que a gente quer ministrar, que a gente quer ensinar e fecha a porta dizendo que não acredita mais em nada, não quero saber mais de nada e se isola dentro de um quarto e fica vivendo a sua solidão com a opressão maligna sobre a vida dela e a gente quer bater a porta, mas ela não quer abrir para entrar. Noemi, ela fez isso, ela mandou todo mundo voltar, porque quando você está na terra do mundo, com o inimigo, você não tem mais fé, você não acredita mais em nada. Mas Deus, Ele levantou mulheres hoje para dizer que tem jeito. Deus levantou Ruth para falar para Noemi, tem jeito, onde tu pousar eu pouso, onde tu ficar eu fico. Significa que tem mulher que vai orar por você e você vai sair desse cativeiro para Deus mudar a vida de vocês. Porque o Senhor, Ele pegou o improvável, que era Ruth, que era gentia, e o que aconteceu? Fez um propósito na vida dela para ser da linhagem de quem? Do Messias. É isso que Ele fez. E aí nós vemos que lá em Ruth, capítulo 4, versículo 5, 15, diz que Ruth, ela valia mais do que 7 filhos para Noemi. Mesmo ela não tendo fé, como ela tinha fé pequena, mas Ruth acompanhou ela. E o que foi que Deus mostrou para ela? Né? Que mesmo elas com a fé pequena, Deus mostrou que o que Ele tem para você pode ser muito mais do que você está esperando. E Deus surpreendeu ela, né? Surpreendeu. Porque quando a gente sai do mundo, que volta ao princípio, que volta à casa do Senhor, que volta ao seio do Senhor, Ele te recebe, ainda tem surpresa, porque ela nunca imaginou que ia acontecer tudo isso com Ruth, apesar dela dizer, fique lá, não vem comigo. Agora, órfão já foi diferente. O significado de órfão significa desapegada. Pessoas que começam a fazer algo com você, diz que te ama, no primeiro desafio da sua vida ela te deixa. Te abandona. Isso é órfão. Toda pessoa, muitas vezes, aconteceu muito já isso nas nossas vidas aqui. A gente quer ajudar a pessoa, a gente ajuda, a gente faz o possível, porque o impossível só quem faz é Deus, mas no momento de dificuldade, a primeira coisa que a pessoa faz é órfã sobre a nossa vida, nos deixa. Tem mulher que o marido está numa situação difícil, porque traiu, porque bebe, é usuário, e o que acontece? Ela não é Ruth, ela deixa ele. Por quê? Porque ela não confia mais, ela não acredita mais e ela resolve fazer abandonar, deixar. Se o projeto de Deus é família, então se ele está passando por esse processo, procura o Senhor. Você, mulher que estiver de algum lugar agora assistindo, procura o Senhor, vai numa igreja, procure ajuda. Porque muitas vezes, se você não procurar ajuda, você toma uma decisão de deixar tudo aquilo. E aí você se torna o quê? Uma órfã, que é desapegada, não se apega com ninguém, chora, mas depois larga. Eu amo meu filho, mas eu largo ele. Eu amo meu esposo, mas eu largo ele. Que amor é esse? Um amor, ele constrói os muros da nossa vida, os desafios da nossa vida, até chegar o propósito de Deus para dizer, eu venci. E ela foi vencedora. É verdade, a pastora falando aí da órfã, ela não foi uma mulher sábia, porque ela voltou para a terra de Moabe. E a terra de Moabe é terra de morte. É onde enterra o seu casamento, é onde enterra o seu ministério, é onde enterra o seu chamado, e lá só é morte. E por ali, a história dela terminou ali. E de Ruth não. Ruth continuou, ela perseverou e foi em busca da bênção dela. E ela ganhou a salvação. Em nome de Jesus. É verdade. E aqui, ó, em Ruth 4:13, fala assim: então Boaz levou Ruth para casa
para ser sua mulher. Eles tiveram relação e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida, e ela deu à luz a um filho. O Senhor restaurou a vida daquela mulher. Ela ficou grávida e ela teve um filho. Para aquela pessoa que não tinha mais jeito, porque a própria Noemi falou para ela: eu não tenho mais jeito, eu não tenho mais filhos para te dar, eu não tenho nada para te dar. Mas ela não sabia que o Senhor tinha algo para dar para ela. Verdade. Muitas vezes você está falando que não tem mais nada, que não tem jeito, que acabou, mas você não sabe que o Senhor, Ele tem uma solução para a tua vida, Ele tem uma solução para o teu problema, Ele tem uma solução para a tua família. Assim como o Senhor restaurou a vida de Ruth, ela casou de novo, ela teve filhos, o Senhor pode restaurar a tua vida, porque Ele é Deus. Ele é Deus de transformação, Ele é Deus de restauração. O Satanás, ele entra na tua vida para destruir a tua casa, a tua família, o teu lar. Mas o Senhor, Ele entra para restaurar e te devolver aquilo que foi roubado das tuas mãos. Amém. Amém, Deus. Vai, minha filha. Então, assim, Deus ele sempre mostra, sempre dá pra gente alguém que vai nos salvar, nos libertar, né? Aqui no capítulo 4 fala que Boaz ele teve que redimir Ruth, né? Só que antes dele fazer isso, ele não estava na sucessão, não era a vez dele, mas ele correu atrás. Verdade. Quantas pessoas ele teve que pagar o preço? Quantas pessoas hoje não querem pagar o preço para conseguir a bênção? Verdade. Para ser abençoado, né? Para ser abençoado. Então, Boaz ele teve que criar toda uma situação para conseguir se casar com Ruth, né? Mas ele foi perseverante, ele correu atrás, ele foi atrás daquilo que ele queria. Então chega o momento em que a gente tem que se levantar para correr atrás daquilo que a gente quer, né? Você ficar sentado, você ficar no seu quarto, triste, acuada, não vai fazer você receber aquilo que você quer. Você tem que correr atrás. Você tem que fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, né? Você tem que criar situações para que as coisas venham a acontecer na tua vida. Vamos se levantar. Vamos começar a orar, vamos começar a buscar. Vamos começar a buscar um redimidor, né? Um salvador, um libertador. Quem é que vai te libertar? É o teu amigo que te abandona na hora que você precisa? Ou é o Senhor que está ali na hora que você precisa? Na hora que você necessita, você só tem que fazer o Mateus 6,6, né? Isso. Ir para o seu quarto, Orar. fechar a porta e orar, buscar o Senhor. Porque é o Senhor, é só o Senhor que pode fazer isso por você. Mas basta você se levantar para que você venha conseguir aquilo que você quer. Ninguém pode receber a bênção por você. Verdade. Ninguém pode buscar por você. A gente pode orar por você. Pode interceder. A gente pode interceder. A gente pode até te dar uma palavra como nós estamos fazendo. Mas as coisas só vão acontecer se você quiser. Se você se levantar. Né? Então vamos lá, está na hora. Né? Está na hora de você decidir o que você quer. Verdade, mulheres. Decidir o que você quer. O que você quer? Você quer o mundo ou você quer o Senhor? Você quer Deus? Né? Porque já está na hora de acabar com a brincadeira. Porque a gente está vendo aí os sinais acontecerem. Não está na hora de brincar mais. De brincar de ser crente. De brincar de estar pulando de galho em galho igual macaco. Não, não está. Não está na hora. Está na hora de você se colocar na posição de você ser uma mulher determinada e saber aquilo que você quer para a sua vida. É verdade. Jesus, ele nos convida nesta tarde. Apocalipse 3:20, ele diz: eis que estou à porta e bato. E o Senhor, ele está batendo em porta de pessoas que estão nos assistindo. Abra o seu coração nesta tarde e diz: Jesus, entra na minha casa. Talvez o inimigo tenha entrado na sua casa e sua casa está em treva. Tudo está ruim. Tudo está em ruína lá. Todas as áreas da sua vida. Mas se você abrir o seu coração nessa tarde e dizer: Jesus, eis-me aqui, meu coração está aberto, ele vai entrar. Porque Jesus, ele vai te libertar.
Porque ele, onde ele chega, as trevas têm que sair. E a luz vai brilhar na tua casa, vai brilhar na tua vida. E toma posse dessa palavra quem está nos assistindo em nome de Jesus. Verdade, meu filho. Amém. Aqui, ó, em Ruth, fala também, então Noemi diz, agora minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer. Ela teve paciência, ela esperou, ela obedeceu. E muitas vezes nós não temos paciência. Muitas vezes nós queremos tudo naquela hora, naquele momento, do nosso jeito, da nossa maneira. E não é assim. Nós temos que ter paciência, nós temos que esperar. Aí sim vai se cumprir. Muitas vezes algo não se cumpre em nossa vida porque nós não esperamos. Porque nós não temos paciência. Aí nós tomamos decisão no momento ali que você está impaciente, que acaba gerando algo para o seu futuro e depois você se arrepende e é tarde. Por isso que ela fala, tenha paciência, espere, minha filha. Então o Senhor fala para ti hoje, se não deu certo aquilo que você quer fazer, espere, tenha paciência. Se algo que você projetou e não deu certo, tenha paciência, espere que vai dar certo. Não faça as coisas no momento, ali, no momento de angústia. Tenha paciência, tenha calma, ore, clame e o Senhor vai te dar uma direção. Mas tudo embaixo da direção do Senhor. Se você não tem direção de ninguém, procure alguém certo. Procure uma pessoa de Deus, procure uma igreja e a pessoa vai te dar uma direção. E você vai tomar uma posição. Aí a sua vida vai começar a andar para frente. Não faça coisas conforme o teu pensamento. O que você pensa, o que você acha, o que é certo ou o que é errado. Mas faça conforme a palavra do Senhor. E uma pessoa que tem uma direção de Deus, ela vai te dar uma palavra de Deus. Aí você vai fazer o que é certo. Amém? Amém. Assim, e é interessante isso, que a mesma mulher que mandou ela voltar, porque ela não tinha condição nenhuma, não poderia ter mais nem filho, e voltar para sua casa e arrumar outro marido, pelo poder da decisão de Ruth, o que aconteceu? Essa mulher Noemi, que não tinha esperança quando estava na terra de Moabe, a terra do inimigo, que ela não tinha mais fé, quando ela voltou para Judá, a casa de pão, a terra de Judá, a casa de pão, a primeira coisa que ela teve o quê? Conselho, para dizer para ela ter paciência, porque a fé voltou. Quando a nossa fé volta, o Senhor traz novas estratégias para não mudar a nossa vida. E até aquela que mandou você voltar, que não acreditava mais em nada, vai aconselhar você, porque você voltou para a terra do pão, para a terra do pai, para a casa do pai, para o colo dele, ainda vai aconselhar. Depois ela aconselhou ela, dizendo para ela ter paciência, ainda trouxe estratégia do céu para Deus mudar a vida daquela nora, porque ela foi algo que ela não esperava. Ela esperava que ela poderia voltar, igual aconteceu com o órfão, que é desapegada, qualquer problema sai. Tem pessoas que ele faz, sabe o que, minha filha? Eles pegam, situação, não, eu estou passando essa necessidade, essa fome, estou passando isso, só aquilo, eu vou ter que fazer alguma coisa, mas fazendo as coisas erradas. Não sabe meditar e pedir uma orientação do céu e fazer a coisa certa. Porque as pessoas, eles querem fazer, eles não querem que Deus modele ele para poder eles fazer depois. Eles se acham que eu posso fazer todas as coisas. Tu pode, mas as consequências vão gerar morte. Mas se você tiver uma decisão e esperar e confirmar com o Senhor na palavra, eu faço assim. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, tomar alguma decisão, primeiro eu oro. E quando eu oro, eu falo, Senhor, me dê uma palavra para saber se é para mim ou não. Eu oro, fecho meus olhos, pego a palavra e digo, Senhor, fala comigo, Espírito Santo. Tu é o meu selo do meu coração. Então, me dê uma palavra se é para mim ou não. E com aquela palavra, ele me deu uma direção e eu vou seguir. E muitas vezes ele fala comigo, eu orando, ele diz, filha, faz isso, faz isso. Porque nós precisamos ser íntima do Pai, para poder nós aprender a ouvir a voz dele. Porque senão, se eu não for íntima, o que vai acontecer? Noemi, ela voltou à intimidade, porque ela voltou para a sua terra, ela voltou para a terra de Judá. Então ela teve uma direção do Pai. Se ela estivesse lá em Moabe, ela tinha? Tinha não. A última pessoa que tinha lá, da linhagem de Elimeleque, era ela. E ela também tinha morrido.
Mas antes da morte dela, ela decidiu se humilhar. Tem pessoas que não querem ser humilhadas, minha filha. Tem pessoas que não querem. Ele só quer humilhar os outros. Ele só quer falar, só ele tem razão, só ele fala. Ele esquece de uma coisa, que a palavra do Senhor fala, Jeremias 29, 11, fala que os... 29 não, 29 não, eu vou para aí, Isaías 55, 8. Ele diz que os teus planos não é o dele, o teu pensamento não é o dele. Então deixa o Senhor pensar por você, deixa Ele fazer plano por você, mas você só vai entender se você for íntimo. Mas se você não lê a Bíblia, fica o dia nas redes sociais, sabe da vida de todo mundo que acontece na rede social e não sabe o que Deus falou contigo durante o dia, será se você é íntima? Ou será se você só é uma pessoa que diz que tem um Senhor, mas Ele nunca habitou em você? Porque se Ele habitar, Ele vai falar com você. Ele fez isso com Noemi, quando ela voltou à sua origem. Volta à origem porque é da onde você veio da onde do Pai. Então começa a meditar hoje e buscar a palavra, o pão todo dia, para Ele mudar a tua vida. Não olhe para a vida do vizinho, do direito, do esquerda, não olhe que as pessoas falam, deixam de falar. As pessoas se preocupam tanto com o que os outros falam, que esquecem de viver a vida dele. Verdade. Eu vejo aí também de Ruth, uma mulher corajosa, uma mulher que ela não perdeu a fé em momento algum. Ela foi em busca da bênção dela. E ela foi uma mulher que ela teve domínio próprio. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. E hoje que a gente está vendo, as pessoas não estão tendo domínio de si mesmas, mas ela teve domínio próprio, esse fruto do Espírito. Mas o Senhor, Ele diz que nos últimos dias, o amor iria se esfriar, porque as pessoas estão assumindo domínio próprio. Porque eu vejo também que Ruth, ela tinha um amor profundo pela Noemi, aquele amor que fala lá em 1 Coríntios 13, aquele amor que é paciente, aquele amor que não arde em ciúme. Ruth, ela teve esse amor profundo pela sogra dela. Amém? Amém. E assim, isso Deus falou ao meu coração, que as pessoas dizem que tem fé. Mas tem muita gente que diz que tem fé, gente. Existem dois tipos de fé. Em Gálatas 5, Gálatas 5, 21 vai falar sobre os frutos da fé. Ali é um fruto. Mas também em Romanos 10, 17 fala que a fé vem pelo ouvir. Certo? Porque o macumbeiro tem fé. Tanta gente diz, eu sirvo Deus, eu sou de Deus. Não, não é. Só é de Deus aquele que aceita o seu filho. Se você não aceitar Jesus, você não é, você é só bastardo. A palavra do Senhor deixa isso bem claro. Lá em Romanos 12, verso 8, fala, aquele que não aceita Jesus, você não é meu filho, você é apenas bastardo. E ela decidiu não ser mais uma bastarda, ela decidiu ser o quê? Ser uma serva do Senhor. E buscar para Deus mudar a vida dela. E mudou a linhagem dela. Eu sei que está no finalzinho já, que já falta só 5 minutinhos. E tem uma pessoa pedindo oração, Kaline, Evani E a Aline Lohana. e a Aline Lohana. Nós vamos já orar por você, minha filha. Que o Senhor, hoje uma palavra que eu quero deixar para o coração de vocês, sobre a fé, como eu falei. Porque o Senhor, Ele não vai me dar fé só para me acreditar nas coisas. Ele vai me dar fé para me conhecer Ele. Não só para me ter as coisas, mas uma fé que conhece o Pai, que conhece o Filho, que conhece o Espírito Santo e que seja dependente dEle e não faça nada sem perguntar se o autor da tua vida te liberou para você fazer. Que quantas coisas acontecem na nossa vida porque a gente não tem uma direção do céu. A gente entende isso, pensa isso e começa a fazer. Então no próximo quarta-feira nós vamos estar aqui novamente para falar de outra pessoa. E eu creio que Deus vai começar a ministrar o coração de você, mulher. Eu quero te dizer que mulher significa igreja. Toda casa que tem uma mulher tem uma igreja. Mas eu preciso representar aquilo que eu sou. Porque não adianta você ser igreja e representar o inferno. Jesus do céu, não sei de onde foi que veio essa, mas o Espírito Santo trouxe agora. Porque mulher significa igreja. O noivo vem buscar a sua igreja. Igreja representa mulher, o significado de igreja. Mas tem mulher que ela não é igreja, ela é o inferno.
ainda inferniza a vida dos filhos, marido e de tanta gente, e não entende que ela tem que representar aquilo que Deus falou que ela é, e ela é uma igreja. Amém? Agora nós vamos orar agora, vamos dar as suas mãos, fique em casa. Você que quer aceitar Jesus na sua casa, aceite agora. Você que quer renovar a sua aliança, você que tinha um ministério e deixou, você que ficou decepcionado com o homem, ei, Jesus não te decepcionou não. Volte à tua origem, porque só Ele pode mudar a sua vida. Ninguém pode mudar. A última palavra não é de um juiz, a última palavra não é do advogado, nem é do médico, e muito menos de um pastor. A última palavra é do Senhor. Amém? Vamos orar para essas pessoas que pediram oração. E a gente vai, se você quiser, você pode continuar falando aí no Instagram ou mandar uma mensagem no Face. Se você falar, não, pastor, a gente quer um bate-papo com vocês meia-noite e ler a Bíblia com vocês. Vocês falam assim e depois a gente vai se programar para fazer isso, porque o Senhor tem pressa. O Senhor não tem pressa. Quem tem que ter pressa sou eu. Sabe por quê? Porque quem tem pressa é gente que está atrasada. Ele não está atrasado. Ele só está cumprindo o que está na Escritura. Mas eu tenho que ter pressa para fazer a vontade do meu Pai. Amém? Eu quero chamar a Lúcia para orar agora, Senhor. Você coloca a mão no seu coração em casa e medita nessa palavra hoje, Senhor, que essas mulheres falaram ao coração de vocês. Que eu sei que o Espírito Santo se manifestou e a glória do Senhor vai chegar onde você está. Amém, Senhor. Coloca sua mão aí, aonde você está sentindo a dor, aonde foi. Coloca pela fé. Verdade, Porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai passar o bálsamo de Deus. Sim, meu Deus, meu Pai. Neste momento, Senhor, apresentamos, Senhor, a vida dessas pessoas, Senhor, vai que estão enfermas. Senhor, você é aquele Deus, Senhor Jesus, que cura e liberta, Senhor. E essas mulheres, Pai, vai tocando nelas, vai curando essas mulheres que pediram oração, Papai. E abençoa, Papai, que elas possam ter recebido, Papai, o teu bálsamo refrigério. Oh Deus, como tu é perfeito. Vai tocando, Deus. A presença do Senhor está muito forte nesse lugar. A presença do Senhor está aqui. Oh, Senhor. O Senhor está curando o coração ferido. Sim, Pai. Todo o povo da trono de bênção, todas as mulheres, Pai. Aquela dor de cabeça que você não sabe mais o que fazer. Mas o Senhor está curando. Aquele coração partido, o Senhor já está curando. O Senhor é aquele Deus que Ele tem um bálsamo. Um bálsamo para os seus dias. Que o Senhor possa abençoar todas as mulheres da trono de bênção. Toda quarta-feira vai ter uma equipe aqui, mulheres. E eu creio que Deus vai começar a fazer grandes coisas na vida de mulheres. Que nesse momento poderia estar assistindo outras coisas, mas decidiu ouvir a voz do Senhor. E o pessoal, nós somos da Trono de Bênção, a Igreja Trono de Bênção. E eu quero convidar você que no dia que abrir, você vir nos conhecer, você que ainda não nos conhece. Que o Senhor possa abençoar o coração de vocês. Nós somos uma equipe que gostamos de buscar a palavra, orar. E nós somos as mulheres lindas do Senhor. Porque mulher transformada transforma. Mulheres que não são curadas, elas não curam. Mulheres feridas só ferem. Então vamos ser curadas para ser transformada. Que o Senhor possa ficar com cada uma de vocês, mulheres. Beijo no coração e obrigada por ter ouvido a voz do Senhor e abrir o seu coração para receber aquilo que o Senhor entregou nessa tarde. Amém? Beijo. Parabéns pro meu genro Igor. Parabéns, que o Senhor possa abençoar ele, que está completando um ano hoje. Na próxima live, se você quiser mandar, você está completando um ano, a gente vai dar parabéns para você também. E vamos orar por vocês. Abençoa ele, o pastor Igor, lá da Vila Ipiranga, da Igreja Trono de Bênção. Beijo, beijo. Fica na paz, gente. Amém. Acabou? Acabou.